Alguma observação, pergunta até agora? Okay. Se a gente olha o neoliberalismo do ponto de vista histórico, a gente nota 3 fases nele. Uma fase que vai até meados dos anos 90, até a crise asiática, e uma outra fase que vai até a grande crise financeira de 2007, 2008. A primeira fase, antes da crise asiática, eu chamo de fase de transição, ou fase de choque. Claro que isso vai ser diferente em cada lugar, mas, em geral, é uma transição que é uma fase de extrema agressividade de introdução de políticas neoliberais, sem nenhum grande cuidado com as consequências, para tornar o neoliberalismo um fato na realidade. Uma intervenção pesada do Estado para impor um novo sistema de acumulação, para conter o trabalho, os trabalhadores, para destruir a esquerda, para promover a integração internacional do capital, da produção e das finanças, e para colocar em funcionamento uma nova estrutura institucional. Isso vai de região em região, Europa, América Latina, África, Europa Oriental, Ásia, crise asiática, no meados dos anos 90, basicamente o mundo já era um mundo neoliberal. Aí começa a segunda fase. A segunda fase, que é a fase madura, a fase da terceira via do neoliberalismo. Se a primeira fase politicamente era associada com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, a segunda fase é associada com Bill Clinton, com Tony Blair, com Gerhard Schröder. É uma fase de consolidação do que havia sido atingido anteriormente, consolidação da hegemonia do setor financeiro na reprodução econômica e na reprodução social. É a fase de gerenciamento pelo Estado da nova modalidade de acumulação internacional, é a fase de sintonia fina daquele processo, é a fase de rolagem de políticas sociais tipicamente neoliberais para tratar da pobreza que tinha sido criada pela transição para o neoliberalismo, e, extremamente importante, a fase de consolidação da subjetividade neoliberal. Primeiro, era a fase de criação do neoliberalismo, tornar ele um fato. O segundo é convencer as pessoas de que aquele fato estava ali e não havia alternativa ao neoliberalismo. Você tem que aceitar. Agora você tem que aceitar a colonização da mente por parte do neoliberalismo. Nesse momento já não existia mais espaço para a esquerda tradicional, porque a sociedade tinha mudado, então os programas tradicionais da esquerda não correspondiam mais à realidade, mas também porque as pessoas não acreditavam mais que aqueles ideais anti-neoliberais pudessem ter qualquer tração ou relevância. Então, a esquerda radical e depois a esquerda moderada, ou entraram em colapso completamente, ou desinflaram bastante. E com isso a gente chega na grande crise financeira global. E a partir da crise a gente tem uma terceira fase, que é a fase de continuidade do neoliberalismo, salvamento do neoliberalismo, com perda de legitimidade. Porque é um sistema econômico e político que diz: passe a hegemonia sobre a alocação de recursos para o setor financeiro e tudo vai ficar bem, vai crescer, vai ter distribuição de renda, vai ter criação de emprego, e de repente você vê que o que você tem é crise profunda, e que as crises que afetam os pobres, ninguém liga. Mas a crise que afeta os ricos, que afeta o setor financeiro, o Estado está lá com recursos ilimitados. Então, por que estava faltando recurso antes para transporte público, para habitação, para hospital? Por que falta para as coisas que afetam os mais pobres, mas na hora que afeta os ricos não falta? O neoliberalismo não tem explicação para isso. Então, foi uma fase, um momento em sequência, uma fase de perda de legitimidade do argumento neoliberal. E aí o que sobra para estabilizar o neoliberalismo é a subida com a realização dessas consequências adversas do neoliberalismo, de que o neoliberalismo não tem sucesso nem mesmo nos seus próprios termos. A consequência foi a necessidade de um recurso cada vez maior ao autoritarismo, com a mão cada vez mais pesada, já que o convencimento não estava mais funcionando. Politicamente, tem toda uma variedade de caminhos de transição para o neoliberalismo, desde a ditadura Pinochet e Videla até num plano democrático, a transição em democracias, no caso no Reino Unido e nos Estados Unidos, ou a transição junto com transições para a democracia, transição neoliberal,
junto com a transição democrática, que foi o caso no Brasil, na África do Sul, na Coreia do Sul e na Europa Oriental. Mas qualquer que tenha sido o caminho de transição ao neoliberalismo, por ditadura, por democracia, junto com a democracia, nos anos 90, se consolidou ao redor do mundo uma forma política típica do neoliberalismo, que é uma forma democrática. A democracia virou o regime da comunidade internacional. E você podia invadir o Iraque dizendo que ia implantar a democracia lá, podia invadir o Afeganistão dizendo que ia implantar a democracia lá. Era um discurso que se validava a si mesmo e que ficou associado com o neoliberalismo. Mas não é uma democracia genérica, não existe democracia genérica, existe democracia historicamente específica. E a democracia neoliberal, ela tem uma forma específica. Ela inclui eleições livres, idealmente ela inclui respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos civis, mas ela inclui também um aparato institucional que é deliberadamente montado para preservar o neoliberalismo. Um aparato institucional que existe para isolar o domínio da política econômica do processo político. Então, você pode ter o seu processo político, pode ter suas eleições, pode votar em quem você quiser, mas ninguém toca na independência do Banco Central. Ninguém toca no regime de meta de inflação. Ninguém toca no Departamento do Tesouro, que é onde estão todos os neoliberais controlando a política fiscal. Então, você pode ter lá suas discussões no Congresso, o tanto que você quiser, mas ninguém mexe na política econômica. Então, a consolidação das democracias neoliberais foi também o processo de insular, de isolar a política econômica do processo democrático em si. E, com isso, você evacua a democracia de grande parte do seu significado. Você não pode discutir a alocação de recursos. Então, democracia para quê mesmo? A gente vai ver para quê. Né? Se não tem escolha do ponto de vista econômico, então o debate político ele foi desviado uma outras coisas. Então, você não pode discutir economia, você vai discutir cultura. Você não pode discutir economia, você vai discutir religião. Você não pode discutir economia, você vai discutir nacionalismo. Você não pode discutir economia, vai discutir racismo. Esses outros fenômenos passam a ter um papel central dentro do debate político. Um debate político desviado e mutilado que tem lugar no contexto do crescimento daquela camada de perdedores econômicos do neoliberalismo. Um grupo que estava desmobilizado, um grupo que estava desorganizado, um grupo que era parte da periferia da classe trabalhadora, em geral, e que perdeu capacidade de mobilização e perdeu capacidade de representação. Os sindicatos se tornaram muito menos ativos, tinham muito menos espaço, etc. Então, o que aconteceu, o que tendeu a acontecer, foi que, com essa desarticulação social, o que passava a dar coerência e passava a atingir todas as pessoas ao mesmo tempo era o discurso que vinha através da grande imprensa. Um mecanismo de acesso é que todo mundo, as pessoas podiam conversar através da grande imprensa, claro, com um discurso ideológico. Mas isso porque se perdeu as outras formas de diálogo que existiam dentro da sociedade. Se perdeu os sindicatos, se perdeu as associações comunitárias, se perdeu toda uma série de outros processos de coletividade foram desmontados sobre o neoliberalismo. E, cada vez mais, as deficiências do neoliberalismo e a insatisfação das pessoas passaram a ser interpretadas através de um prisma ético. O problema não é o neoliberalismo. O problema são as pessoas desonestas. O problema não é o neoliberalismo. O problema é que a política é corrupta. Então, se você não tem casa, se você não tem hospital, se você não tem escola, se você não tem transporte, é porque o político roubou. Que outra explicação pode ter? Não pode ser nada sistêmico. Tem que ser uma coisa assim casual, que se reduz também ao individualismo. É aquele político individual que roubou. Ou então todos os políticos são ladrões. Pode ser isso também. Mas, em qualquer caso, não há deficiência sistêmica. Se a gente pudesse limpar o sistema político, então poderia resolver esse problema, o neoliberalismo funcionaria perfeitamente. O problema é que as pessoas são imperfeitas. Então, você tem essa camada enorme de perdedores econômicos que se sentem excluídos, que se sentem infelizes, se sentem insatisfeitos, têm dificuldade de interpretar por que é que eles são infelizes e insatisfeitos, por que é que as suas aspirações não são atingidas, e que são polarizados por esse debate cada vez mais enfático entre o bom e o mal.
as pessoas honestas e as desonestas, os países honestos e os países desonestos, aqueles que tentam nos roubar, os políticos nos roubando por cima, os pobres nos roubando por baixo, porque eles têm direito a benefícios absolutamente incompreensíveis, e então a imprensa publica toda uma série de exemplos escandalosos de pessoas que não deveriam merecer os benefícios sociais que recebem, e os países estrangeiros roubando da gente também, roubando emprego, roubando produção, roubando os nossos bens, os nossos ativos, etc. Então, tudo isso é interpretado através do ponto de vista do senso comum. Mas é óbvio que se o político rouba, todo mundo perde. É óbvio que se a China tem mais emprego no setor manufatureiro, eles roubaram da gente, porque a gente não tem mais. Eu perdi meu emprego. Agora minha fábrica está na China. É claro que é culpa dos chineses. Esse tipo de discurso é um discurso baseado no senso comum. Senso comum, obviamente, o mesmo senso que diz para a gente que a Terra é plana, que foi também um outro discurso que voltou à moda em certa medida, que é bastante típico dessa fase neoliberal. Mas, em geral, a tendência de interpretação do mundo, você está cercado. Você é uma boa pessoa, mas você está cercado de malfeitores por todos os lados. Você está cercado pela desonestidade humana. Uma luta contínua para fazer prevalecer o bom caráter contra o mau caráter. E isso é um discurso extremamente danoso, porque ele funciona na base da divisão social, funciona na base da desconfiança, da separação entre as pessoas. O discurso tradicional da direita, o discurso individualista. Enquanto que o discurso da esquerda sempre foi um discurso de construção da unidade, de construção da solidariedade, um discurso que ilumina a semelhança entre as situações dos indivíduos. O discurso da direita mostra a diferença. Eu sou honesto, você não é. Eu tenho que cuidar do que é meu, porque está cheio de gente aí em volta que está tentando roubar o que me pertence, etc. E, em particular, um discurso que tomou uma agressividade cada vez maior e continua tomando agressividade cada vez maior contra grupos sociais que estavam clamando pelos seus próprios direitos. Então, por que é que eu, o homem branco, alto, de olhos azuis, sou prejudicado? É porque o Estado está interferindo para dar direito para as mulheres, porque o Estado está dando direito para os gays, porque o Estado está dando direito para os usuários de drogas, porque o Estado como entidade conspiratória, que existindo uma quantidade fixa de direitos, uma quantidade fixa de recursos, tira de mim para dar para os outros. Mas eu também sou merecedor. Por que estão tirando de mim? Então, esse tipo de discurso de divisão social, ele custou muito caro para essas comunidades trabalhadoras. A gente nota a prevalência desse discurso no discurso da direita, no discurso político da direita hoje em dia, e é um discurso que alinha muito bem com a realidade da divisão social que o neoliberalismo impôs dentro das comunidades mais populares, em particular dentro das comunidades dos perdedores econômicos. Então, isso é o que eu chamo de paradoxo político do neoliberalismo. O paradoxo econômico do neoliberalismo é que o neoliberalismo conquistou o mundo e não conseguiu fazer nada com isso. Levou a crises econômicas, a estagnação econômica, etc. O paradoxo político, que é esse que a gente está olhando agora, é que a difusão da democracia neoliberal ao redor do mundo levou ao esvaziamento da própria democracia. Uma democracia que é cada vez mais formalista, que é cada vez mais autoritária e que é cada vez mais promotora de divisões e desigualdades na sociedade. Então, depois da grande crise financeira global, a gente chega à percepção de que o neoliberalismo não vai conseguir satisfazer as necessidades das pessoas. O neoliberalismo está gerenciando pela primeira vez na história do capitalismo uma geração que não vai ter o sucesso econômico que seus pais tiveram, pela primeira vez na história. A próxima geração, a geração atual, dos jovens, vai se dar pior economicamente, em termos gerais, do que os seus pais. É um sistema que não consegue promover a prosperidade econômica, não consegue satisfazer as necessidades das pessoas e não consegue satisfazer e interpreta isso como sendo por causa de um ataque dos desonestos, que podem ser interpretados de formas distintas em cada contexto. É uma situação absolutamente incendiária. E, nesse contexto, acontece a grande crise
financeira, e a resposta, nesse contexto de desespero, nesse contexto de fragmentação social, nesse contexto de divisão da sociedade, a resposta, como você não tem agência individual, porque você é apenas uma pessoa, você é um pobre coitado. E você não tem agência coletiva, porque a esquerda foi desmontada, os sindicatos foram desmontados, os mecanismos de intervenção coletiva foram desmontados, porque as eleições não funcionam, não levam à mudança substancial. O que você tem? Você não tem mais nada. Como é que você muda a sociedade? Projetando, você não tem agência, você projeta a agência num grande líder. Isso é um fenômeno conhecido, particularmente na América Latina. Você projeta a agência num líder que vem, muitas vezes, de fora do sistema político, às vezes vem de dentro, já estava lá há muito tempo. Em outros casos, vem de fora do sistema político e diz, deixa comigo que eu resolvo. Normalmente um homem, normalmente uma pessoa arrogante, normalmente um falastrão, que chega ao sistema político e diz, deixa comigo que eu não precisa você fazer nada, não faça nada, a não ser me apoiar, não faça nada. Deixa comigo que eu resolvo esse problema. Pessoas que são duplamente comprometidas, e movimentos que são duplamente comprometidos. Comprometidos com a preservação do próprio poder e comprometidos com a preservação do neoliberalismo. São capitalistas. O neoliberalismo é a forma do capitalismo hoje em dia. São pessoas compromissadas com a preservação do neoliberalismo, mas fazendo um discurso antineoliberal. Um discurso que acusa o setor financeiro de exploração, que acusa as grandes empresas, um discurso que acusa o próprio Estado de não atender às necessidades das pessoas, mas que quando essas pessoas chegam ao poder, é óbvio, não fazem absolutamente nada para resolver o problema. Não resolvem o problema, mas eles vivem, isso é uma bicicleta, eles vivem de criação de conflito. Tem que criar conflito um atrás do outro, porque eles não têm a capacidade, não têm o interesse de resolver problemas. Eles têm o interesse de preservar o próprio poder, preservar o neoliberalismo, normalmente numa versão ainda mais radical do que existia antes. E a forma de ganhar legitimidade para isso, contrariando, obviamente, o seu próprio programa eleitoral, é a criação de problema, é a criação de divisão, criação de encrenca, criação de sucessivos novos inimigos. Tem que ter um inimigo atrás do outro para você se validar no poder e continuar pedalando sem resolver nenhum problema. Então, a dificuldade política e a crise da democracia que a gente tem hoje em dia, a crise da democracia não é Donald Trump. Donald Trump perdeu 2 eleições, teve menos votos nas 2 eleições que participou. A questão da democracia a nível global não é o problema do Brexit. Brexit ganhou na margem, não havia nenhuma possibilidade de ter acordo sobre o que Brexit significava. O problema da democracia não é Marine Le Pen, que perde uma eleição atrás da outra, mas bom, nem vamos entrar nessa discussão. O que a gente tem é uma crise sistêmica dos mecanismos, dos processos, das estruturas de representação social, das capacidades coletivas de transformar uma sociedade que não atende aos interesses da maioria. Mas a radicalização do processo político leva ao surgimento dessas lideranças autoritárias, que eu chamo de lideranças espetaculares, personalidades espetaculares, que se projetam como pessoas fortes, que são capazes de representar a sociedade, para que a sociedade não se represente a si mesma, e que teriam a capacidade, supostamente, de resolver problemas. Mas eles não resolvem. E o último recurso é a exacerbação do nacionalismo, a exacerbação do racismo. Então, o que eu chamo de paradoxo do autoritarismo é que a crise econômica e a crise política do neoliberalismo levaram ao surgimento de uma geração de lideranças espetaculares que são comprometidas com a preservação do seu próprio poder, com a preservação do neoliberalismo, e que buscam se tornar cada vez menos constrangidos pelas instituições intermediárias do Estado, a estrutura partidária, os sindicatos, os movimentos sociais, a lei, qualquer estrutura de contenção, eles buscam desmontar a grande imprensa também. E, na medida que eles implementam o seu próprio programa político, eles causam mais dano à sua base social. Um programa de intensificação do neoliberalismo, é claro que vai trazer mais perdas para os perdedores. E a forma de conter esse processo é justamente a busca de novos inimigos, a criação de problema. Mas isso é intrinsecamente
Isso é a minha sugestão para vocês. Isso é um processo intrinsecamente limitado e instável. Não há como você estabilizar o sistema político com base na criação de problema o tempo todo e danificando ou trazendo perdas para a sua própria base eleitoral. Então, isso não vai ser sustentável no médio e no longo prazo. É um processo que tende a se esvaziar. Mas o que vem depois dele? E a minha hipótese, o que vem depois dele, são novas formas de fascismo. Porque o fascismo ele pode se apresentar como uma forma mais radical ainda de tratar dos problemas daqueles grupos não representados pelo sistema político. O fascismo tem, pelo menos, se não for tendência, tem pelo menos um espaço de surgimento e de crescimento hoje em dia. Essa era a situação que a gente tinha até o começo de 2020. E em cima da crise econômica, em cima da crise política, a gente tem a situação, ou a vinda da pandemia. Então, o que a pandemia fez não foi criar problemas novos. A pandemia intensificou os problemas que já existiam antes. A economia não estava crescendo, porque a gente tem a maior crise econômica da história do capitalismo. O sistema político estava travado, porque a gente tem a concentração maior ainda de poder na mão de governos que ganham a capacidade de fazer tudo o que queriam, em nome da emergência de saúde. O setor financeiro já era dominante. A primeira medida que aconteceu quando a crise bateu foi apoio ilimitado ao setor financeiro e às grandes corporações. E como medida assim, colateral, alguma forma de apoio limitado às famílias, mas não porque as pessoas merecem apoio, para não haver um colapso completo da demanda e uma crise econômica ainda mais profunda. E isso foi a reação de praticamente todos os grandes governos do mundo. Uma pandemia que atingiu e que não foi surpresa, ou pelo menos não deveria ter sido. Uma pandemia que já era considerada como possibilidade há décadas. Depois da gripe de 1957, 58, da gripe de 1968, 69, a partir de então, os planejadores, tanto civis quanto militares, há décadas, falam no surgimento de novos vírus, tipo gripe, no sul da China, por uma série de razões. Uma crise do sistema de saúde pública que foi causada pela negligência e que levou à difusão de um vírus que se tornou agora impossível, e já há vários meses, já impossível de se conter. Um vírus que poderia ter sido contido no começo de 2020 se houvesse a decisão política de fazê-lo, mas foi tomada a decisão política contrária de deixar o vírus se espalhar ao redor do mundo. Lideranças políticas do Ocidente tomaram a decisão de não combater o vírus, da mesma forma como a China fez e conseguiu conter o vírus dentro do país naquele momento, mas as lideranças ocidentais, em particular, deixaram o vírus se espalhar. Deixaram o vírus se espalhar, fazendo um debate falso, um contraste falso entre o lockdown e a chamada imunidade de rebanho. Com isso, ao preservar, ao manter, ao estimular esse debate, perderam tempo, e perderam tempo deliberadamente. Isso foi uma decisão pensada, para perder tempo e deixar o vírus espalhar, tornar uma situação que não podia ser resolvida, e aí pronto, então estava imposta a solução que eles queriam ao mesmo tempo. É interessante notar que os maiores desastres no período da pandemia aconteceram nos países que eram dominados por sistemas neoliberais autoritários, particularmente os Estados Unidos, com Donald Trump, o Reino Unido, com Boris Johnson, a Índia, com Narendra Modi, e o Brasil, com Jair Bolsonaro. O Brasil, inclusive, tem um papel bastante destacado nisso, porque, na minha percepção, foi o país com a pior resposta à pandemia no mundo, foi o único país onde o governo não só foi negligente, mas foi ativamente contra as medidas de saúde pública. Eu não conheço outro exemplo de um governo que ativamente, descaradamente, tenha sido contra a preservação da saúde da população. Uma coisa assim, absolutamente inédita, em uma situação de desastres políticos ao redor do mundo.
Uma pandemia que teve implicações sociais muito grandes, em particular porque ficou muito claro com o correr do tempo, e hoje em dia já se tem uma série de publicações a respeito disso, pela capacidade, enfatizando a capacidade diferencial dos grupos sociais de se proteger. Em particular, a gente não precisa nem de elaborar isso muito. Os ricos fugiram com seus iates, ficaram lá em isolamento, se protegeram sem problema, tinham acesso ao sistema de saúde, tinham acesso aos melhores cuidados possíveis. E os pobres, em geral, tiveram condições de vida extremamente precárias, tiveram seus empregos atingidos de uma maneira muito mais grave, e tinham a escolha de continuar trabalhando ou passar fome em vários países. O Brasil foi uma ligeira exceção nesse sentido, demorou um bocado, mas se consolidou enquanto exceção. E os pobres, em geral, tendo que se isolar em casa em condições de habitação muito precárias também. Então, as diferenças que já existiam, diferença de renda, diferença de raça, diferença de gênero, etc., foram aguçadas com o impacto da pandemia por uma série de razões. E diferenças também geográficas. Em geral, o Sul global ele concentra as contradições do sistema de acumulação, é uma população altamente vulnerável, sob diferentes pontos de vista, e que teve que lidar com a crise social em cima da crise econômica e da crise de saúde. Com uma pequena vantagem, entre aspas, colateral, que é uma população mais jovem, e aconteceu desse vírus, em particular, afetar os mais jovens menos do que ele afetava os mais velhos. Então, em parte dos países em desenvolvimento, a situação poderia ter sido ainda pior, apesar de que se tem uma dificuldade de coleta de dados bem grande, e a revisão dos dados da Índia, em particular, mostra uma taxa de letalidade 10 vezes maior do que os dados oficiais, em torno de 4 a 5 milhões de vítimas, ao invés de 400 ou 500 mil, como o governo divulga. Uma dificuldade muito maior na vacinação da população, uma dificuldade de acesso a boas vacinas e uma dificuldade muito grande de vacinação em massa. O Brasil, mais uma vez, como exceção, um país que já tem um sistema de saúde relativamente forte, mas outros países, em particular na África, têm uma dificuldade muito grande para obter as vacinas que precisam. Então, a pandemia não acabou, a pandemia continua. Em sequência do choque, muitos governos reutilizaram, em primeira instância, as políticas que tinham tido sucesso para conter a grande crise financeira. Taxa de juros a zero, diferentes formas de quantitative easing, injetar dinheiro na economia, proteção do sistema financeiro, mas com necessidade de fazer muito mais dessa vez, porque a crise foi muito mais aguda e a paralisação da produção foi muito maior. Então, tem todo um aspecto de medidas desesperadas que foram adotadas para subsidiar o capital e subsidiar o trabalho também, que não tinham sido implementadas antes, talvez nunca. E todo um debate a respeito da forma da recuperação. Essa recuperação em V, que a economia cai rapidamente, depois se recupera completamente. Ficou claro que isso não ia acontecer. Uma recuperação em U, que demora um pouco, mas volta. Recuperação em W, que a economia vai e vem. Recuperação em K, que é uma recuperação que constrói uma desigualdade cada vez maior, que a gente vivencia e vai continuar vivenciando. Recuperação em L foi uma possibilidade durante um tempo, quer dizer, a economia cai e não se recupera mais. Talvez alguma coisa entre K e L seja o caso. Toda a discussão sobre a necessidade de austeridade fiscal desapareceu com a chegada da pandemia. O único problema, naquele momento, era o que o Estado ainda não tinha feito, quais os setores que o Estado ainda não tinha salvado. Mas, ao fazer isso, e ao mostrar que existiam recursos econômicos para se salvar a economia, fica claro para a população que o Estado não construiu casa, não construiu hospital, não construiu uma estrutura de transporte público, etc., no período anterior, porque não quis. Fica evidente para a população que havia capacidade, que existe uma árvore mágica do dinheiro, sim, que pode ser utilizado para salvar o setor financeiro, então pode ser utilizado para salvar as pessoas também. Por que não fizeram?
Não fizeram porque não quiseram. Então, esse debate fica mais fácil de haver. Não é que as coisas são impossíveis, é de que não se quis fazer. Não se quis fazer por razões que a gente pode investigar. E toda a desumanidade do capitalismo em torno de optar por não ajudar as pessoas, optar por não amparar e optar pela a chamada imunidade de rebanho, que implica a morte dos mais vulneráveis na sociedade, essa desumanidade ficou muito transparente durante a pandemia. Isso são sintomas importantes que a gente tem que levantar o debate político. Vou falar rapidamente sobre a crise do meio ambiente, porque eu estou consciente de que estou levando muito mais tempo do que eu contava e quero preservar um espaço para a gente conversar. A questão do meio ambiente, obviamente, tem uma gravidade ímpar, e essa é a grande crise que precisa ser enfrentada nessa década, nas décadas que vão se seguir. Já se sabe do problema ambiental causado pela emissão de dióxido de carbono e equivalentes, já se sabe disso há muitas décadas, certamente desde os anos 50, talvez desde antes. E uma literatura crescente enfatizando a gravidade desse problema. O jornal de hoje traz a notícia de que a gente está basicamente chegando a um grau e meio, ainda sem perspectiva de conter o aumento da temperatura, e com a possibilidade de, até o final desse século, se chegar a alguma coisa entre 4 graus e 7 graus de aquecimento global. Isso vai ser um absoluto terror, em termos das consequências para o mundo natural e para as sociedades humanas. Consequências que vão certamente afetar os mais pobres em todo lugar e os países mais pobres, porque os mais pobres, os países mais pobres são vulneráveis, ou mais vulneráveis a qualquer forma de perturbação. Mas os sistemas políticos neoliberais que a gente tem hoje em dia, as democracias neoliberais, têm sido completamente incapazes de tratar do problema. Apesar dessa discussão há muitas décadas, não se faz quase nada em comparação com as necessidades, medidas cosméticas, na maior parte dos casos, e a indústria do petróleo, que é o lobby mais poderoso do mundo, continua tendo ampla capacidade de bloquear medidas que poderiam tratar da crise climática. E o que a gente observa é a tentativa de tratar da crise do meio ambiente, ao mesmo tempo, ou através da preservação do sistema de lucros. Isso como condição para se tratar da mudança climática. Isso não é possível. Simplesmente não é possível impor essa condição de que tudo tem que ter lucro para se combater a mudança climática, porque isso não vai dar, não é compatível com o horizonte temporal que a gente tem. Então, a gente tem que reconhecer que não pode mais extrair petróleo, não pode mais extrair gás, não pode mais extrair carvão, é preciso sair dessa base energética o mais rapidamente possível, é preciso manter, ao mesmo tempo, a estabilidade macroeconômica, é preciso se construir uma economia sustentável no sentido energético, é preciso, ao mesmo tempo, melhorar a distribuição de renda, é preciso melhorar a distribuição de riqueza, é preciso melhorar a distribuição de poder. Não se vai poder pedir às pessoas o sacrifício necessário para tratar da mudança da base energética e tratar da crise climática sem oferecer alguma coisa em troca, e essa alguma coisa em troca é a superação do neoliberalismo, em termos do ponto de vista distributivo de mudança de política econômica, e, ao mesmo tempo, o neoliberalismo preserva esse sistema, essa base energética perversa que a gente tem, e o neoliberalismo basicamente garante que vai ser impossível encontrar uma solução para o problema da catástrofe ambiental dentro do horizonte temporal que a gente tem disponível. Então, o meu argumento para vocês é de que não é possível estabilizar o clima e não é possível ter políticas econômicas sustentáveis e uma base econômica sustentável dentro do neoliberalismo. É preciso tratar das duas coisas ao mesmo tempo, da crise climática e do neoliberalismo ao mesmo tempo. Então, o neoliberalismo tem uma lógica excludente que não é compatível com a sustentabilidade. Então, de onde vem a crise ambiental? Vem de um sistema econômico que busca um lucro infinito, num planeta que é finito.
um planeta que tem capacidade limitada de sustentar o próprio clima e não é compatível com a busca de lucros infinitos. Que o capitalismo tem como característica e que o neoliberalismo exacerba. A gente tem uma tensão entre essa percepção de que há limites no processo de crescimento e a incapacidade do sistema político de tratar desses limites e de conter o crescimento econômico, porque é dominado pelo neoliberalismo em particular. As emissões de gás carbônico, de óleo, petróleo, gás e carvão passaram de 20 mil megatons por ano em 1990 para 32 mil megatons em 2015 e continuam crescendo. Continuam crescendo. As emissões de algumas economias avançadas declinaram, mas não declinaram porque eles adotaram estão implementando outra base energética. Diminuíram basicamente por causa da desindustrialização. Eles exportaram as suas emissões. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Espanha, etc., eles exportaram as suas emissões, mas o mundo todo continua emitindo cada vez mais. Mas mesmo que a gente olhasse os exemplos mais positivos que a gente tem hoje em dia, Cuba, Dinamarca, Suécia, e replicasse isso para o mundo inteiro, isso também não seria suficiente para conter a crise do meio ambiente. A situação é muito grave mesmo. E existe um impasse político a nível internacional, que os países desenvolvidos dizem que todo mundo tem que compartilhar desse esforço, a gente só não consegue resolver o problema. E os países mais pobres dizem, vocês criaram o problema, agora a gente quer crescer também. Por que é que nós não vamos crescer quando vocês já cresceram e têm um nível de vida muito mais elevado do que nós? Nesse impasse, se passa de COP em COP e não se resolve o problema. O problema é que é agravado ainda mais pela financiarização, porque a financiarização ela é essencialmente curto-prazista. E o curto-prazismo não é compatível com mudança estrutural. Não é compatível com mudança estrutural da base econômica ou com mudança estrutural da base energética. Então, sem uma intervenção estatal pesada para mudar o papel do sistema financeiro na economia, não tem solução. Não tem solução. E se é uma intervenção estatal pesada para mudar a base energética, a base de financiamento da economia, para mudar o sistema de produção, também não tem solução. Então, é preciso se remover o neoliberalismo, porque ele não permite esse tipo de intervenção estatal, e porque o neoliberalismo ele coloca o setor financeiro no centro da reprodução social, é preciso se remover o neoliberalismo. E isso vai, inclusive, abrir espaço para essa legitimidade democrática dessas políticas econômicas, porque você vai poder, então, adotar um sistema de produção e distribuição mais favorável para os pobres. E, com isso, compensá-los pelas perdas que vão ser inevitáveis. Quem vai perder? Os ricos vão perder. Os ricos vão perder e tem que perder mesmo. E os países mais ricos vão perder e têm capacidade de perder, de acomodar a deterioro transitória do padrão de vida, para se tentar permitir que o planeta sobreviva. Muito rapidamente, a parte do trabalho que eu estou desenvolvendo agora então, eu vou falar isso bastante rapidamente, tentar articular um conjunto de ideias para que se possa falar de uma transição democrática de políticas econômicas para além do neoliberalismo e permitindo a estabilização das emissões, a redução das emissões com a rapidez que é necessária e a mudança da base energética. A gente tem que financiar isso de alguma forma, a gente tem que ter um projeto para fazer isso. Bom, isso exige o reconhecimento de alguns imperativos de política econômica. O primeiro é reconhecer o papel da pobreza. A pobreza é um obstáculo fundamental para a estabilização das economias e para o bom funcionamento das democracias. Então, tratar da pobreza, eliminar a pobreza, tem que ser um objetivo central da ação do setor público. Para isso, é necessário, é indispensável se redistribuir renda, riqueza e poder. Isso tem que ser acomodado dentro de uma restrição ambiental que a gente está chocando contra ela. Então, para se ter políticas econômicas democráticas, estratégias democráticas de política econômica, que eu chamo de EDP, a gente tem que se concentrar na estabilidade macroeconômica, senão fazer as pessoas mais pobres perderem o emprego e passarem fome em nome de uma transição energética. Isso não é sustentável politicamente e nem é merecido. A gente tem que se tratar da sustentabilidade ambiental, a gente tem que melhorar a distribuição de renda, a gente tem que tratar do bem-estar social e da diversificação econômica, incluindo a diversificação da base energética, tudo isso ao mesmo tempo. E todos esses objetivos têm que ser atingidos ao mesmo tempo.
Então, a ideia é tratar, ou identificar políticas fiscais, políticas monetárias, políticas financeiras, que são compatíveis e que contribuam para se atingir esses objetivos. A gente identificar a centralidade essencial dos investimentos públicos e do financiamento público para que se possa tratar desses objetivos e atingir esses objetivos de política econômica que são imperativos. Tem que tratar de políticas para o balanço de pagamento, porque, obviamente, a restrição do balanço de pagamento é absolutamente fundamental nos países em desenvolvimento. É a restrição mais importante, já se foi identificado antes na literatura. Então, tem que tratar das exportações, tem que tratar das restrições das importações, tem que tratar dos fluxos financeiros internacionais. E é preciso tratar de políticas sociais que contribuam para a distribuição de renda e que possam estabilizar politicamente o sistema político. Também políticas sociais universais que se concentrem na provisão de serviços universais para a população, que garantam a base essencial para a subsistência e para uma vida decente em sociedades em transição. Fechando aqui, a gente identifica, então, nessa análise, eu não detalhei as políticas em si, mas a gente pode discutir isso depois, e quem estiver interessado, eu incluí há pouco um livro sobre isso, eu mando o livro. Me mande um e-mail que eu mando uma conta. O neoliberalismo tem uma série de limites que a gente pode identificar. Limites em torno da globalização econômica, limites em torno do funcionamento perverso dos mercados financeiros, limites em torno do papel do Estado, que se tornou incapaz de coordenar a atividade econômica, limites em torno da ideologia e da institucionalidade neoliberais, que não permitem a correção das políticas econômicas, limites em torno do esvaziamento da democracia, limites em torno... Esse é um limite inegociável, que é a questão da deteriora do meio ambiente. Isso leva a desafios que a gente tem que tratar em torno das políticas econômicas convencionais, em torno da agregação e da formação de novas coletividades que possam enfrentar esses problemas de uma maneira verdadeiramente democrática, e aí o trato com o Estado enquanto núcleo fundamental de poder e de accountability que a gente tem que ter na sociedade. Isso é a construção de um novo movimento social, um movimento de esquerda, revalorizando os ideais que a esquerda sempre teve, ideais de coletividade, de democracia, de liberdade, de igualdade, de construção da similaridade entre as pessoas e da construção da igualdade entre as pessoas, ao contrário da ética neoliberal de construção de desigualdades e rivalidades. A gente tem que rejeitar isso, para que a gente possa ter uma intervenção política construtiva e que possa enfrentar os desafios que a gente tem pela frente, que são desafios cada vez maiores e que são imperativos, e a gente tem um tempo limitado, estritamente limitado, para tratar deles. Obrigado, gente. Vou parar por aqui. Desculpem o tempo. Mas foi um entusiasmo que foi muito grande. Muito obrigada, Alfredo. Foi maravilhoso. Você consegue assim juntar tantas coisas de uma forma tão consistente, né? O neoliberalismo, as crises do capitalismo, esse problema político, e agora também o meio ambiente. Eu até deveria ter, né, anunciado assim, porque nós temos muitos alunos novos que estão se juntando ao grupo, né? Que Alfredo ele está hoje no King's College, né? Mas já durante muitos anos trabalhou na SOAS, né? E é autor de vários livros, inclusive livros em português, né, sobre economia brasileira, enfim. Então, eu não fiz essa pequena introdução. Mas muito obrigada, Alfredo. Eu tenho, assim, acho que uma sugestão, uma coisa que me incomoda muito, que é o papel hoje das fake news, né, dessas redes sociais, mas assim, para poder fazer nessa campanha ideológica, né, divulgando esses valores do neoliberalismo e como é difícil o controle disso, né? Então, acho que é só um comentário que acho que também contribui, né, né, nesse debate sobre essa ideologia neoliberal, né? Esse descontrole que a gente tem
dessas ideias e a consolidação delas, né? E como elas são nefastas e as pessoas não percebem que elas se prejudicam, né? Ao embarcar nessa ideologia neoliberal. Mas